Oi, gente, eu sou a Giovana e hoje a gente está aqui para uma aula de exercícios de funções. O primeiro exercício é do Enem 2013, né? A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Então, aqui a gente tem a parábola e aqui no meio é o eixo Z, onde teve esse taça nesse formato dessa parábola. Então, uma coisa importante a gente ver. Aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X, e o vértice, ao invés de ser no centro, ele está deslocado aqui no eixo X, né? A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei. F de x é igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Então, ele mostrou aqui, C é o ponto do líquido, e ele mostra aqui uma coisa interessante também, que C é onde ele está cortando o eixo Y no gráfico, né? Então, é onde o x vai valer zero. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo x. Então, outra coisa também interessante é o V aqui é o vértice está localizado sobre o eixo x. Como a gente já está vendo que essa parábola é com a concavidade para cima, a gente já pode perceber duas coisas. O A é maior do que zero, que ele já até falou a equação, e esse ponto aqui está encostado no eixo x. Então, o que isso significa? Que o valor de y é zero. Ele não tem nenhuma altura em relação ao eixo x. Então, o valor de y é zero, ele só vai ter valor no x. E aí, ele quer saber a altura do líquido contido na taça em centímetros. Então, para a gente calcular isso, a gente tem que encontrar quanto vale esse C. A gente não tem como calcular isso usando Bhaskara, por quê? Porque a Bhaskara é para a gente descobrir o valor de x. E para isso a gente precisaria saber o valor de C. Só que a gente quer descobrir qual o valor que corta o gráfico. Então, a gente tem que identificar os vértices. Porque a partir do vértice, que a gente já sabe quanto vale, o y, né? A gente sabe que vale zero. E com isso a gente vai ter que usar o delta. Só que na fórmula do delta a gente usa o c. Então, assim, a gente vai conseguir descobrir. Então, primeiro só destacando os coeficientes da função. O a vai valer 3 sobre 2, o b vale menos 6, né? Porque a função seria mais b vezes x, então o b vai ser menos 6, e o c é o c mesmo. E aqui as fórmulas dos vértices, né? Só lembrando, x do vértice é menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Então, primeiro, o x do vértice, só para a gente relembrar, menos b, o b vale menos 6, então menos 6 vai dar 6. 2a, o a vale 3 sobre 2, multiplicar por 2, então corta o 2 com o 2 dividindo, então vai ficar 6 sobre 3. 6 sobre 3 vale 2. A gente sabe que a posição, então, do x do vértice vai ser 2. E agora o y do vértice. A fórmula do y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, calculando isso, o delta a gente lembra que é b ao quadrado menos 4ac. Então, colocando dentro da fórmula, ficaria menos tudo isso aqui dividido por 4a. Então, fazendo aqui, primeiro o que está dentro do parênteses, ignorando esse sinal de menos aqui para não confundir. O b vale menos 6, então, menos 6 ao quadrado. E menos 4 vezes a vezes c. Dividido por 4a. Então, 4 vezes 3 sobre 2. Aí aqui depois continuando. O 6 ao quadrado, ele é negativo, né? Mas o número negativo ao quadrado, ele fica positivo. Então, menos 6 ao quadrado vai dar 36. Aqui, 4 vezes 3 dá 12, dividido por 2 dá 6. Então, 6 que multiplica o C. E na parte de baixo também, mesma coisa. 4 vezes 3, 12, dividido por 2. Lembrando que tem esse menos aqui na parte de fora do parênteses, né? Então, aqui, menos 36 menos 6c dividido por 6 vai ser igual a... Se a gente dividir todo mundo por 6, 36 sobre 6 dá 6. E 6 dividido por 6 dá 1. Então, aqui ficaria só o c, né? Só que tem esse sinal aqui. Então, o 36 ele vai passar a ser menos 36 dividido por 6. Isso daqui dá 6. E aqui é menos, só que ele está associado ao outro menos, então vai ser positivo. Vai ser mais 6c. Só que aí corta 6 com 6, então fica menos 6 mais c. Isso tem que ser igual a zero, porque a gente já viu que ele está encostando na linha do eixo x. Aí agora é só a gente passar o 6 para o lado de lá e a gente descobre que c vale 6. Então, a altura do líquido da taça é 6. E agora uma outra questão do Enem 2017.
Um cientista, para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo P, em pressão, em função do tempo, vai ser igual a mais B, que multiplica cosseno de C vezes T, em que A, B e C são constantes reais positivas e T representa a variável tempo, medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os seguintes dados. Então, pressão mínima, 78, pressão máxima, 120. Número de batimentos cardíacos por minuto, 90. E ele quer saber a função P obtida por esse cientista ao analisar esse caso. Então, como que a gente vai achar isso, né? A gente pode ver aqui, que a Moni já tinha falado que é uma função cosseno. Então, primeiro a gente vai calcular qual seria essa frequência dos batimentos, né? Para entender qual é o nosso período. Porque lembrando que a função seno é uma função que ela trabalha em períodos, né? Ela sempre se repete dependendo do período, né? Ela se repete a tal tempo que seria o nosso período. Então, aqui é a nossa frequência. Ele disse que a gente tem 90 batimentos em 60 segundos, né? Então, um batimento vai ser a cada X segundos, né? Fazendo uma regra de 3. Então, a gente sabe que a nossa frequência de batimentos vai ser 60 aqui vezes 1, dividido por 90. Então, 60 dividido por 90 é a mesma coisa que 2 sobre 3. Sendo que o nosso período é o inverso da frequência. Então, seria 2, a gente sabe que o período é 2π sobre k. Mas a gente descobriu aqui que a frequência é 2 sobre 3, né? Então, fazendo essa multiplicação aqui, a gente encontra que o k vai valer 3π. E aí, agora a gente tem a nossa equação, que ele já tinha falado lá como que era a nossa equação, né? C vezes T. Então, a gente sabe que o nosso C seria o período, e aí é C vezes o tempo. Então, vai ser A mais B cosseno vezes 3π vezes T. E uma coisa que a gente tem que lembrar é que o cosseno ele vai variar entre menos 1 e 1. Ele não tem como ser diferente, tá maior do que 1 ou menor do que menos 1. Então, ele falou aqui, olha, que a gente tem a pressão mínima e a pressão máxima. Ou seja, a pressão mínima vai ser quando a gente tiver o cosseno sendo menos 1 e a pressão máxima quando a gente tiver o cosseno 1. Então, aqui a gente pode fazer um sisteminha sabendo que A mais B vai valer 120, que é a pressão máxima, e A menos B vai ser igual a 78, que é a pressão mínima. Por quê? Porque a gente já tem essa equaçãozinha daqui, e o B, ele vai variar de acordo com o cosseno, sendo que o cosseno ele só pode ser menos 1 e 1, então aqui vai ser ou mais B ou menos B, né? Porque vai ser o valor de B multiplicado por mais 1 ou menos 1. Então, a gente sabe que a máxima é 120, a mínima é 78. E aí, quando a gente faz esse sistema, a gente pode fazer ele por subtração. Por subtração, é só a gente pegar a primeira equação e subtrair a de baixo. Então, aqui seria 2A, e aqui mais B menos B vai cortar o B. Então, seria 2A é igual a 120 mais 78. Fazendo essa conta, vai dar 198. Então, 2A é igual a 198, A vai ser igual a 198 sobre 2, que dá 99. E aí, depois com esse valor, é só a gente jogar em qualquer uma dessas duas equações aqui. Então, agora, a gente sabe que o A vale 99. Então, quanto somado de 99 que eu preciso achar no A para dar 120? Então, a gente vai achar que o B vale 21. E aí, com esses valores, a gente já tem a função toda. A gente sabe que a nossa função, então, vai ser P de T é igual a 99, que é o valor de A, mais B, que é 21, que multiplica o cosseno de 3π sobre T. Então, essa foi a função que o médico achou. E por hoje é isso. Tchau, gente.